E aí, pessoal do canal Nathan Game. Nesse vídeo eu quero falar sobre coisas que não apareceram no meu purgatório. Coisas que não apareceu e algumas coisas que apareceu que eu lembrei aqui que eu quero mencionar também. Eu vou estar lendo aqui no meu celular aqui coisas que não aparecem, programas que não aparecem. Porque no meu purgatório eu vi uma tela, como se fosse uma tela na frente do meu olho, transparente, vendo programas de TV e coisas e vídeos na internet. Então eu tava vendo vídeos de uma forma translúcida. Então eu tava vendo programas na TV. E eu vou estar comentando sobre por que não apareceu e tentando especular por que não apareceu pra mim. Ó, não aparece pra mim. Domingão do Hulk não apareceu. Domingão do Faustão não apareceu. Fantástico não aparece. Domingo Legal aparece, mas é breve. É bem breve o Domingo Legal. Aparece o Celso Portiolli falando sobre qual o nível de português dele. Aparece ele conversando com o Liminha. Aí ele falando assim, meu nível de português é C1, mas às vezes eu embolo. Aí ele falando, ele ficando impressionado que o Liminha falando assim, o seu nível é C1. O nível do português é C1, você sabe falar bem português. Aí foi meu C1, mas eu fico todo embolado. Aí era tipo só uma participação breve, tipo, eu vi o Celso Portiolli falando sobre o nível de português dele. Só isso, era uma coisa bem breve. Bom Dia e Companhia não aparece. Sábado Animado não aparece. Não aparece TV Kids, nem Band Kids não aparece. Noite Linda com Ronald Rios, que era um programa na internet que o Ronald Rios tinha. Também não aparece. Felipe Neto não aparece. O Whindersson Nunes não aparece. CQC não aparece. Mas falou que ia aparecer, cara. Falou assim, não, agora é o CQC. CQC é o próximo. CQC é o próximo programa que vai aparecer. Porque apareceu um programa, por exemplo, aparecia o Encontro da Fátima Bernardes. E aí depois vinha pra outro programa. Aí, por exemplo, Galãs Feios. Tava Galãs Feios, aí ia pro Minuto de Silêncio. Aí Minuto de Silêncio mudava. Minuto de Silêncio é um podcast de comédia. Aí mudava pra Oráculo Jovem Pan. Aí exibia Oráculo Jovem Pan, aí depois ia pro Encontro. E assim vai. Então era o momento. Cada um tinha um programa. O momento do programa era exibido no meu olho. E eu consegui ouvir. Beleza, CQC, esse falou que ia aparecer, não apareceu em nenhum momento. Só apareceu frames, tipo frames de mim, tipo fazendo careta, tipo, fazendo essa careta, com o uniforme do CQC no lugar do Rafinha Bastos. Aparece eu, mas tipo, parecia que eu tinha 15 anos, mas meu cabelo tava longo, igual esse aqui, era estranho. Meu cabelo tava longo, igual esse. Então, eu nunca tive esse cabelo longo, assim, desse tamanho assim não, meu cabelo sempre foi curto. Aí parece meio assim, parece que eu tô usando peruca. Deu conjectura que eu tava usando peruca naquele. No vídeo que eu vi. Vídeo não. Eu vi um frame. Eu só vi uma foto minha no CQC. Só vi uma foto. Eu não vi o vídeo. Eu queria ver o vídeo, mas não vi o vídeo. Eu só vi uma foto. Beleza. Super Pop. Esse aparece. Mas tem uma coisa bizarra que. Deixa eu contar uma história do Super Pop aparecendo. Deus, ele consegue controlar os sonhos. Por incrível que pareça, ele consegue controlar os sonhos. Não é o seu cérebro que controla. Deus controla às vezes. Às vezes é o cérebro, às vezes é Deus. Deixa eu ler um negócio aqui. A Luciana diz que o Nathan teve pesadelo. Teve um pesadelo da Vizidek ao estilo Mortal Kombat. Eu tive um pesadelo da Vizidek ao estilo Mortal Kombat. Era tipo um pesadelo que envolvia tipo uma bruxa. E ela parecia a caveira dela. Aí ela tava numa carruagem. Aí ela bate a carruagem num lugar lá. Aí começa a explodir tudo, cara. Eu acho que essa bruxa era a Vizidek, cara. O rosto dela deforma, vira de uma caveira, tipo Mortal Kombat. Aí aparece, depois que eu tenho o pesadelo, eu acordo, aí aparece a Luciana Gimenez falando assim: putz, o Nathan acabou de ter um pesadelo da Vizidek versão Mortal Kombat. Aí ela pergunta assim: você já teve esse pesadelo? Você já teve esse pesadelo, Melancia? Ela tava conversando com a Melancia. Andressa Soares. Beleza. Aí quando ela falou, a Luciana Gimenez falou isso, eu tive um déjà vu, porque era como se eu já tivesse visto ela falar isso. Porque eu já vi essa entrevista da Luciana Gimenez com a Andressa Soares, eu vi essa entrevista. Acho que foi no YouTube. Eu vi essa entrevista. Mas eu não vi completa. Eu vi parte.
Então, eu tive um déjà vu que eu já vi esse vídeo. Aí, então era estranho. Tipo, ela falando assim, putz, o Nathan teve um pesadelo. Um pesadelo Vizidek versão Mortal Kombat. Que era um pesadelo meio pesado. Não tinha. Envolvia a caveira, como eu falei. Aí, beleza. Aí eu tinha um outro pesadelo de estar construindo no Minecraft. Aí eu, de repente, eu caio numa armadilha lá que eu próprio fiz. Aí eu caio na lava. Mas quando eu caio na lava, eu sinto dor no meu corpo, fisicamente. Então eu sinto dor nas minhas nádegas. E eu acho que no meu estômago eu sinto dor. Como se eu estivesse na lava mesmo. Aí depois aparece. Aí eu acordo no outro dia, aparece a Luciana Gimenez. Ela falou assim: putz, o Nathan teve um pesadelo no Minecraft. Aí ele perguntou: André, você já teve um pesadelo no Minecraft? Você já teve pesadelo no Minecraft? Aí tem outros pesadelos aqui que tem a ver com o ator Jonathan Romy, que é o ator de Jesus no The Chosen. Que tem a ver com ele consertar. Eu tava tetraplégico numa cama e o Jonathan Romy aparece assim, tipo, tentando consertar. Ele estende a mão dele, tentando consertar a cama, mas fica parecendo que ele vai me estufrar, cara. Me abusar, cara. Aí acaba esse sonho, eu fico com medo. No sonho parece que, tipo, o medo é controlado também. Então parece que eu não escolho ter medo. Deus escolhe ter medo pra mim. Então Deus simula o medo e coloca no meu corpo, dentro do sonho. Aí tem um outro que eu lembro, que é o pesadelo pesadelo que eu fico enclausurado numa casa, que era uma casa que eu já morei. E aí eu acordo assim, eu tô enclausurado, tipo, parece que alguém me raptou, cara. Era a casa da minha avó que eu tava. Tem um pesadelo de John Homem, que é de estufado, que ele fica sorrindo assim, como se fosse um maníaco pra você. Aí, tipo, aparece, tipo, o pênis dele, que é super pequeno, assim, por trás da... Não aparece o pênis dele. Aparece a calça dele e aparece, tipo, o mini pênis que ele tem. Tipo, é um pesadelo meio cartunesco. Aparece, tipo, a calça dele e um mini pênis que ele tem, que é tipo um dedinho, assim, ó. É tipo um dedinho, assim, parece na calça, parece... É tipo, parece um pano, assim. Aqui, ó. Aí parece assim, como se fosse uma camisinha. Aí aparece essa imagem. Aí, tipo, mostra que tipo, a gente vai ser estufado pelo Jonathan Romy, cara. Que não é legal. É um pesadelo que Deus criou, cara. Aí a Luciana Gimenez comenta, falando assim, putz, o Nathan teve um pesadelo que quase foi estufado pelo Jonathan Romy. Aí ela fala assim, eu já tive um pesadelo com o Jonathan Romy. Eu tive um pesadelo que eu tive um pesadelo com o Jonathan Romy. Aí ela não fala qual foi, né? Eu sei que ela fala que eu tive um pesadelo. Tem umas coisas, tem umas visões que eu vi também, que é de fake. Por exemplo, uma coisa que eu vi de fake, mas era meio transparente, não consegui ver o rosto direito dessas duas mulheres. Tava a Vizidek e a Haluka fazendo live juntas, mas é deepfake. Eu fui na live da Vizidek e eu perguntei sobre a Haluka. E ela disse que não é amiga dela e não quer treta com ela, ou seja, Vizidek nem sequer conhece a Haluka, entendeu? Então é deepfake. Então Deus criou um deepfake da Vizidek conversando com a Haluka. Mas eu não consegui ver o rosto dela de maneira muito clara, cara. A Haluka tava no escuro e a Vizidek tava no escuro também, não deu pra ver porra nenhuma. Aí eu vi uma live do Zangado e os ex do Wrestling em geral. Wrestling em geral. Era ele e o Zangado. E o Zangado tava de máscara e tava zoando que pegou minha ex-namorada. O que eu achei meio irritante e nojento. Eu achei irritante pra caralho esses comentários do Zangado, cara. E meio desconexo, né? Porque o Zangado nunca conheceu minha ex-namorada. Nem a pau, cara. Só se ela foi pro São Paulo. E o Zangado comeu ela. Que seria grotesco, cara. Seria bizarro e babaquice total. Nesse legal. Aparece a Careca TV fazendo live, mas também é de fake. Porque a voz não parecia ser a dela. A voz da Lorena
Ela tem uma voz debilitada por causa do câncer. E. E eu vi. A voz que eu ouvi era tipo uma pessoa normal. Só que a voz era fina e parecia uma voz de criança. E eu vi ela conversando com o Pink, entendeu? Nas lives. Então não era ela, mas era um deepfake que queria dizer que era ela. Entendeu? Deus queria dizer que era ela. Não era uma menina random. Ele queria falar, não, essa aqui é a Lorena do Careca TV. Ela que tá fazendo live. Mas eu não conseguia ver o rosto dela. Tava transparente, não conseguia ver. Eu vi que ela tava sentada numa cadeira gamer. E ela tava com a voz meio normal, cara. A voz dela não parecia. Que a voz da Lorena, ela é meio travada, cara. Ela fala assim, gaguejando. Ela fala assim. Se você ouviu a voz da Lorena, você vai saber isso. Mas quando eu vi esses vídeos no meu quarto olho, eu não sabia a voz da Lorena. Então eu pensei assim, pô, esses vídeos são reais. Porque deve ser que ela tenha feito live, mas eu não vi as lives, porque é normal. Você faz live, às vezes você nem é notificado. Aí você fez a live, ela falava com o Pink, eu não falava com eu, porque eu não entrava na live. Mas eu era inscrito no canal dela, mas eu não entrava na live. E ela falava com o Pink, beleza. E ela tirou os vídeos, né? Ela removeu os vídeos, por isso que eu não vejo mais vídeos. Mas, tipo, a voz era diferente. A voz era diferente. A voz era uma voz normal, cara. Tá. Apareceu o Carlos Roberto. Apareceu a Praça Nossa. Apareceu a Praça Nossa. Conversando com o Paulinho Gogó. E se estende por um tempo. Ele começa a falar sobre investimentos e tal, nanocoin, criptomoeda e tal, e me zoar pelas coisas que fui torturado. Por exemplo, falar da formiguinha que torturou meu umbigo. Ele disse que a ideia satânica dessa tortura foi dele, e depois que fui eu que. Depois ele fala, não, foi o Nathan que fez. Sendo que não fui eu que fiz, não tive essa ideia satânica. Foi Deus Giovanni que pensou nisso. Ele que pensou nessa ideia satânica de torturar o umbigo das pessoas. Aí aparece um pouco da Nina e o Matheus Ceará, mas é tipo 5 minutos, 3 minutos. Eu não consigo ver. E quando aparece a Nina, eu não consegui ver o rosto dela. Era estranho, era tipo transparente. O Matheus Ceará eu consegui ver um pouco mais, mas era meio estranho. Era instável. Quando eu vi o Paulinho Gogó, eu conseguia ver ele melhor. Mas E tinha até, tipo, mudança de câmera, assim. Era como se estivesse na Praça Nossa mesmo. Na Praça Nossa não muda a câmera. Então, era como se estivesse gravando na Praça Nossa. Aí eu pensei assim, pô, os caras gravaram a Praça Nossa só pra mim, cara. Porque, sei lá, Deus mandou, Jesus mandou, alguém mandou. Eles gravaram a Praça Nossa pra mim ver, né? E tá gravado lá no SBT. Depois a gente vê depois a gente vê de novo, né? Outro programa que não aparece é o programa do Porchat na Record. O Porchat, ele trabalha na Record, mas não aparece o programa dele. Aparece o programa do Porchat no Multishow. Aí aparece. É uma coisa bem breve. Aparece ele falando com a Monique Ozzy, mas parecia de fake também. Pois foi bem breve, tipo, eu não consegui enxergar porra nenhuma do Porchat. E o Porchat começa a zoar o nome do programa, falando que ninguém conhece o programa dele. E ninguém conhece o programa dele. Ele fala assim: qual que é o nome do nosso programa? Tipo, o que é de bom, Porchat, né? O que é de novo, Porchat? O que é isso, Porchat? Aí ele começa a falar um programa que nem existe, entendeu? Ele começa a zoar o programa dele e ninguém conhece o programa dele, ninguém assiste. Ninguém assiste mesmo. Não aparece a Tata Werneck, ela tem um programa late night, né? No Multishow, acho, a Tata Werneck. Não aparece ela. Não aparece quinta categoria, não aparece. Por incrível que pareça, aparece os caras de pau. Lembra dos caras de pau com o Márcio Meirelles e o Leandro Hassum? Aparece um clipe deles. Era um clipe. Não era um vídeo mencionando eu. Era um clipe deles. E aí eu senti um déjà vu. Porque eu assistia Caras de Pau.
Aí aparece o Leandro Hassum gritando assim, São Pedro, São Pedro, São Pedro. Alguma coisa assim. E falando sobre viagem no tempo, alguma coisa assim. O Leandro Hassum começa a falar piadas internas sobre o céu, mas não menciona meu nome, né? Eu achei incrível isso. Aparece o Leandro Hassum falando sozinho e o Márcio Melli se irritando que o Hassum tinha poderes espirituais e tal. Acho que o Leandro Hassum começa a conversar com o São Mateus ou o São Marcos dentro do programa. Ele começa a falar sozinho, o Leandro Hassum. Aí o Márcio Melli fala, você tá falando com quem? Aí ele fala, tô falando com São Mateus, nosso anjo da guarda. Aí ele começa a falar isso. Aí ele, ele quebra a quarta parede, né? Aparece uma cena no Divertix onde o Hassum participa imitando o personagem Alibaba. Mas ele não fala coisa de Illuminati, só é mencionado essa cena. Aparece essa cena, mas é bem breve. Eu acho que eu só vejo uma fala. Uma fala do Hassum e depois corta. É tipo uma coisa super breve, coisa de 10 segundos, 5 segundos. Aparece o rosto do Hassum lá no Divertix e ele falando da cena da Alibaba. Mas tipo, não roda o clipe. Aparece uma cena, mas tipo, não é uma cena Illuminati, é uma cena normal que apareceu na TV. Ele não fala com São Pedro, não fala com ninguém, não. Era uma cena normal, não fala de espiritualidade, não fala de nada. Uma cena normal que apareceu na TV. Era Alibaba que era o programa. Não aparece show do Tom, nem o Tom Cavalcante. Mas tem áudios, comentários que eu vi de pessoas relatando os bastidores do programa do show do Tom. E coisas que o Tom fez. Do tipo, ligar pra crianças fãs do programa pra zoar elas e tal. Tipo, ele ligava pras crianças fãs do programa e pra dar um oi e tal, né? Aí isso mostrava que o Tom era carinhoso com os fãs. Não aparece o Ed Casa, que tem um programa no Globo chamado Ed Casa. Não aparece Ed Casa. Aparece mais você, a Maria Braga, conversando com o Louro José. Mas acho que ela começa a zoar a morte do outro louro e fala que ele não morreu, algo assim. Mas não me lembro direito. Mas achei meio bizarro a Ana Maria dizer que o outro louro não morreu. E sim se aposentou. Está em casa tranquilo. Isso faz a gente crer que a morte do Louro José foi apenas marketing para ele se aposentar. O que eu acho meio paia e aterrorizante. Então, tipo, que eu me lembre, a Ana Maria faz a gente crer, no vídeo que eu vi, fica parecendo que essa morte do Louro, primeiro Louro José, foi jogada de marketing, cara. E não é legal assim, mas tipo, realmente o ator do Louro José, ele morreu, cara. E não foi jogada de marketing, ele tá no outro universo, tá no céu. Mas beleza, eu achei meio aterrorizante quando ela fala isso. Tudo a Ver. Lembra do programa Tudo a Ver da Record? Aparece o Tudo a Ver da Record. Aparece o Brito Júnior, ele fala meu nome pra Cris Flores e pergunta pra ela se ela não namora um tal de Natan. Ele fala assim, ô Cris Flores, você namora um tal de Natan? O que eu acho bizarro. Pois nunca conheci a Cris Flores, Eu acho que o Tudo a Ver é em São Paulo, né, o estúdio, mas eu nunca conheci. Eu não lembro de ter conhecido a Cris Flores. Eu achava ela legal, mas eu não lembro, cara. Eu era fã da Cris Flores, mas eu não lembro realmente de ter conhecido a Cris Flores. Não aparece nenhum programa da Ana Hickman, Adriana Galisteu e nem da Eliana. O que eu achei impressionante. Tipo, não aparece da Eliana, cara. Eu achei estranho aparecer o Danilo Gentili, mas não apareceu a Eliana. Eu achei muito estranho. Por isso eu pensei que as visões que tive do Danilo eram reais e eu tinha que prestar atenção. Tipo, eu pensei assim, pô, não vai aparecer a Eliana? Então, os programas do Danilo Gentili é real. Porque eu tentei fazer essa suposição, né? Mas beleza, eu acho que tudo é deepfake. O mais bizarro agora. Aparece a Bernadette do Chocolate do Pimenta gritando: meu nome não é Vanellope, é Penélope. Alguma coisa assim. Tipo, meu nome não é. O Kaique Brito ele fala assim: meu nome é não, ele fala assim: meu nome é Penélope, não Vanellope. Alguma coisa assim. Meu nome não é Vanellope, é Penélope. Todo mundo do programa começa a falar que o nome dele é Vanellope.
Vanellope, ele era do... Não sei se você já assistiu Detona Ralph. Tem uma menininha que chama Vanellope. Aí eu acho que essa é a referência que o Kaique Brito demonstra lá no, no chocolate do Pimenta, que não existe. O chocolate do Pimenta foi gravado em 2003. Não tem como o Kaique Brito voltar no tempo, regravar a cena e falar assim: meu nome não é Vanellope, é Penélope. Aí eu tinha até esquecido o nome do personagem do Kaique Brito, que era Bernadette. Eu esqueci, eu pensei que o personagem dele era Penélope. Eu pensei, não, é Penélope o nome dela. Desse personagem. E foi meio estranho, parecia que era. Parecia. O que eu percebi depois, eu pensei o seguinte. Tipo, era o Kaique Brito indo lá no estúdio de dublagem, na Alamo, sei lá, um estúdio de dublagem. E aí ele gravou com a voz dele e ele colocou numa inteligência artificial pra rejuvenescer a voz dele. E aí colocou no programa. Aí o que eu ouvi foi isso, foi o Kaique Brito falando assim: não é Vanellope, é Penélope. Ele começa a gritar assim. E, tipo, eu não consegui ver ele direito, mas eu vi era o Kaique Brito assim. Tava transparente, mas eu vi a Bernadette em cima de uma mesa e ficando irritada. Mas, tipo, eu não consegui ver direito o rosto dos personagens. Era meio estranho, cara. Eu não conseguia ver direito. E quando eu vi isso, eu nem reparei que era deepfake, né? A imagem. Eu pensei que era uma imagem que tava na novela, mas o áudio era deepfake. Foi regravado o áudio. Mas a imagem era real. Mas eu acho que, tipo, Deus criou todo o deepfake. Tipo, a imagem que eu vi não era real e o áudio também não era real. Nem o Kaique Brito, ele não gravou esse áudio pra mim. Jornal Nacional não aparece também. A Fazenda não aparece. Big Brother, que eu pensei que ia aparecer com o Pedro Bial, não aparece. Mas ele fica contando histórias do BBB, falando que eu estive no BBB. Eu não estive no BBB. Pra eu estar no BBB, eu tenho que ficar, tipo, 3 meses fora, cara, lá em São Paulo. E quando que eu vou fazer isso? Como que eu vou estar no BBB se eu não lembro de estar no BBB? Aí falou que teve um BBB, BBB One. Eles falam, não, existe... tipo, eles começam a comentar, falando assim, existia um tal de BBB One, que era, tipo, era um BBB bem simples, com poucas pessoas, que tinha o Dean Ambrose, sabe o ator, sabe o cara da Brad, Dean Ambrose? Ele foi participar, né? Aí quando ele falava, aparecia a legenda. Aí aparece eu, não sei se era eu ou o Pink. Eu falando com o Dean Ambrose e ele tava sentado na cama. Aí eu consigo ver a imagem. Eu conseguia ver o Dean Ambrose assim. Eu vi um cara assim, com a camisa preta, assim, parecendo o Dean Ambrose, né? Na cama, assim. Aí quando ele falava, tinha uma legenda embaixo. Mas eu não conseguia ver direito, era meio transparente. Eu não me vi assim, deitado, mas tipo, dava pra perceber que era eu. E eu falando com o Dean Ambrose um negócio, e o Dean Ambrose falando assim, e a gente quebrando a quarta parede, falando assim. Não, que São Pedro ele é foda, ele viaja no tempo, coisa assim sobre o céu, né? E era BBB One. Aí nesse BBB One, tipo, o Pink ganhou. O Pink, que era meu amigo, ele ganhou o BBB One, que ficou eu, Dean Ambrose e o Pink, né? Então não tá torcendo pelo Pink. Aí o Pink ganhou o BBB One, cara. Aí eu falei, cara, que porra é essa? Tudo combinado, cara. Tipo, não vai aparecer na Globo. Nunca um BBB combinado vai aparecer na Globo. E o Pink ganhou o BBB One, que era o BBB One, BBB Illuminati, com o vereador Pedro Bial. Mas eu não vi o Pedro Bial falando com o Pink, cara. Era meio estranho, cara. Tipo, eu não lembro de ter visto. Eu só vi assim, como se fosse frames, frotes do Pedro Bial assim. Aí eu pensei, não, vai tocar um clipe. Agora vai tocar um clipe do do Pedro Bial falando com o Pink, né? Não tocou. E aí não tocou, mas tipo, tudo leva, tipo, conta essa história. Fala assim, não, que o Pink ganhou. O Pink ganhou o BBB e beleza, foi legal. Turma do Didi. Turma do Didi não apareceu. Beto Carreiro e o Comando Maluco não apareceu também. Eu pensei que ia aparecer.
Eu pensei que ia aparecer o Bananinha lá na Praça Nossa. Você lembra que ele vai na Praça Nossa? Eu pensei que ele ia aparecer e ia fazer umas micagens lá pra mim. Mas não apareceu. Eu gosto do Bananinha. Eu sou fã dele. Eu acho ele legal, cara. Ele é carismático. Muito bom ele. Programa do Ratinho. Ele aparece, mas é pouco. Aparece o Ratinho perguntando pro Xaropinho se ele vai ser o presidente do Brasil. E o Xaropinho fala assim, que vai ser o Louro José. Aí depois aparece a Ana Maria perguntando a mesma coisa pro Louro José. Mas aí o Louro José fala, não, vai ser o Júlio do Cocoricó. Aí ele começa assim a zoar, cara. Mas ele fala que não parece o Júlio do Cocoricó. Pra falar, não, vai ser outra pessoa. Não, beleza. Seria legal se aparecesse o Júlio do Cocoricó. Não, sei lá, vai ser um Smigo, sei lá, cara. Vai ser um anão do Morph de Elite, alguma coisa assim. Não aparece Cocoricó, mas aparece deepfake do Astolfo conversando com meu primo. Era tipo uma sketch. É uma sketch de humor falando sobre o uso do celular. É engraçado, mas não consegui ver bem a imagem. E meu primo direito, então era deepfake. Mas eu conseguia ouvir a voz do Astolfo meio. Eu conseguia ver o Astolfo falando com meu primo, mas não conseguia ver meu primo. Mas eu conseguia ouvir o Astolfo falando. E eu conseguia ver um pouco do Astolfo falando com meu primo. Mas não tava prestando muita atenção, tava transparente a imagem, então eu não consegui ver bem. Mas eu consegui ver que era o Astolfo falando com meu primo. Não aparece nenhum programa do Loading, que era um canal de anime e game na TV. CQC 3.0, que era irado, não apareceu. Nando Moura, não aparece. Ponto Lui, não aparece também. Mas tem uma coisa bizarra e aterrorizante nessa porra dessa Ponto Lui. Apesar da Ponto Lui... Esse livro fake, ó. Apesar da Ponto Lui ser mencionada como minha namorada, que é deepfake, nem conheço ela. Não conheço Ponto Lui. Aparece um deepfake da Ponto Lui com uma expressão de meh. Ela faz assim. Ela fez esse rosto pra mim. Eu vi esse rosto. Eu vi essa expressão. E cabelo curto. Ela tinha cabelo curto que eu vi ela. Na minha casa, eu vi ela na minha casa. Quando eu giro assim, aparece uma visão de eu girando assim. E aparece ela assim, ó. Olhando pra mim. Enquanto eu tava sendo torturado pela formiguinha autista e satânica. Tá torturando meu umbigo, cara. E eu tava falando assim, Ponto Lui, temos que sair dessa casa. Temos que ir embora pra Eslováquia. Emirados Árabes. Aí beleza, a gente pega as malas e vaza para Emirados Árabes. Porque a formiguinha satânica, ela tem pele de adamante, a gente não podia matar ela. Eu tinha armas em casa e ela tinha pele de adamante, não podia atirar nela, senão ela ia matar a gente. Ela era gigante, a formiguinha. Ela aparece na frente da minha casa, era uma casa que eu morava lá. Aí aparece Ponto Lui, falar que eu e a Ponto Lui moramos juntos. E temos que fugir dessa formiguinha satânica, cara. E ela fica perseguindo a gente porque ela é autista. Ela fica querendo encher o saco da gente. E... É muito bizarro essa memória que eu tenho. Tipo, porque escolheu a Ponto Lui, cara. É muito bizarro. Tem outra coisa que é mencionada. É dito que existe, sobre essa do Ponto Lui. É dito que existe vídeos secretos da Ponto Lui onde eu apareço. Eu apareço? O que é deepfake. É falso. Eu consigo ver imagens de fake de mim da Ponto Lui. Eu consegui ver imagens, tipo, assim, sorrindo assim. Aí a Ponto Lui do lado de mim era tipo uma imagem que era de fake. Era de fake a imagem. E eu tava aparecendo lá da Ponto Lui. Mas eu não vi o vídeo. Eu queria ver o vídeo, porque eu queria ver esse vídeo de fake. Mas Deus não fez esse vídeo de fake. Ele só fez a imagem, cara. Mas não dá pra ver direito, porque é transparente. Mas a imagem era um deepfake criada pra Deus me zoar. Era um deepfake de eu do lado da Ponto Lui. Igual o deepfake que você faz aí. Qualquer pessoa consegue fazer um deepfake. Mas era um deepfake que Deus criou, que eu vi. Outra coisa da Ponto Lui, cara. Tá. Eles começam a criar uma história que eu conheci essa Ponto Lui num restaurante, que é mentira. É mentira, porque eu não conheci ninguém no restaurante. Mas fala que eu conheci ela no restaurante. Beleza. Falando na Ponto Lui, eu tenho que mencionar um cara que foi mencionado no Purgatório, que era o Spartacus, que era um youtuber negro
ele é de esquerda, ele fala sobre política, ele é gay, né? Aí eles ficam falando, os caras começam a comentar falando que o Spartacus, ele é scapegoat, ele tá fingindo ser gay pra dar um aspecto de dualidade no nosso universo. Então ele é tipo, seria um vilão. Sabe Babyface? Não sei se vocês já assistiram da WWE. Na WWE, você tem um personagem que é Babyface e o personagem que é heel. Então, o personagem bonzinho e o personagem mal. Nesse caso, o Spartacus seria uma forma de heel, cara. De heel, que seria um personagem malvado. Aí, eles começam a falar assim, não, que o Spartacus não é gay, não, ele está zoando. Ele é cristão, ele. E ele está mentindo, porque, tipo, é um papel que ele está exercendo na sociedade. Mas ele é normal, ele é hétero. Aí começa a falar assim que existe um vídeo que tem o Spartacus, o Jones Manuel com outro youtuber negro e a Ponto Lui participando juntos, falando sobre várias coisas, né? Mas, tipo, pesquisando na internet, não existe nenhum vídeo desses três pessoas juntos. Não existe, cara. Não existe. Seria legal que se tivesse, mas não tem, cara. Então, mais uma informação falsa passada por Deus. E não existe, cara, um vídeo com essas 3 pessoas juntas. E eu fico pensando assim, por que apareceu a Ponto Lui? Eu nem assisto os vídeos da Ponto Lui. Eu não assisto os vídeos da Ponto Lui. Então, por que vai assistir? Por que assistiu? Por que apareceu ela? Tipo, poderia aparecer, tipo, a Liana no lugar que eu assisti Liana. Eu assisti mais a Liana do que a Ponto Lui, entendeu? Então, por que não apareceu a Liana, mas apareceu... Não apareceu a Ponto Lui não aparece. Mas aparece coisas sobre a Ponto Lui, entendeu? Então eu achei muito bizarro. Eu tava tentando calcular, cara. Tipo, será que eu conheci a Ponto Lui em São Paulo em 2010? Aí enquanto eu ficava vendo os vídeos, eu tentava pensar assim, Ponto Lui idade, tipo, pra ver assim qual que é a diferença de idade minha com a dela e quantos anos ela teria. Ela é mais velha que eu. Mas, tipo, não tem como. Aí eu tentava resgatar, assim, será que eu conheci alguém no restaurante? Não conheci não, né, pau? Outra coisa que eu vi, que eu já falei aqui, né? Que eu vi o deepfake, né? Na bancada, fazendo careta. E eu parecia que tinha 15 anos, cara. Jô Soares não aparece. Não aparece, tipo, poderia aparecer porque Deus consegue controlar o deepfake, mas ele não aparece e ele já tinha morrido. Mas não aparece ele, eu fiquei, tipo, decepcionado que o Jô Soares não aparece. Não aparece o Serginho Grosman também. Eu estranho, cara. Por que não aparece o Serginho Grosman? Altas horas não aparece. Não aparece a Grande Família, não aparece. Não aparece nenhum programa da TV Cultura. Não aparece nenhum programa da TV Cultura. Cocoricó não aparece. Aparece South Park em inglês, mas é de fake também. Por algum motivo. Aparece o seguinte: aparece o Stan falando com outro personagem tocando DJ. Aparece um personagem tocando DJ. Eu acho que ele tava tocando DJ. Aí o Stan fala assim. O Stan fala assim: pô, aquele personagem ali, aquela criança ali, ela fala com Deus. Aí ela fala com Deus Giovanni. Aí fala em inglês, fala assim: He talks to God, Giovanni. He talks to God, Giovanni. Alguma coisa assim que ele fala. Então, aí o Stan fala que esse personagem fala com Deus, Giovanni. Eu consegui entender essa parte do South Park, mas parece de fake. Era um episódio breve, tipo, era um videoclipe breve. Mas, tipo, eu fiquei estranhando assim, por que essa parte que foi apresentada não tava dublada? Porque tudo que eu via era em português. Tudo que eu vi no Purgatório era em português. Só essa cena do South Park é em inglês. Então eu estranhei, parecendo, será que é uma versão beta? É uma versão, sabe behind the scenes? No, versões que, tipo, cenas que não vão pro episódio. Então ficou parecendo que era uma cena que não foi pro episódio final. Era uma cena, uma piadinha assim, tranquila, que o Trey Parker e Matt Stone fez, né? Falando de Deus, e não foi pro final. Mas eu fico pensando assim, se eles fizeram essa piada, por que o Matt Stone por que o Matt Stone e o Trey Parker são ateus ainda? Eles iam ser cristão, publicamente cristão. Então, se eles falavam sobre Deus, que Deus existe,
eles iam ser cristão. E eu estranhei, cara. Eu não tava pensando quando eu vi isso, eu não tava pensando nisso, mas agora eu percebi isso. Se esse episódio que aparece um personagem falando de Deus, Giovanni, existisse, esses criadores de South Park ia ser cristão. E eles não são. Agora falando de dublagem agora. Tem uma cena que eu vi da série The Chosen que eu vi, ela tava dublada. A cena era o seguinte. Era Maria Madalena paquerando o Mateus. O Mateus interpretado pelo Paras Patel, que é o indiano lá da série. Era o Mateus. Mas essa cena tava dublada. Tava dublada essa cena. Tava dublada pelo Robson Kumod e a Raquel Marinho. Mas é bizarro, pois eu não vi essa cena na 5ª temporada. Então essa cena de fake. E os dubladores nunca nem viram essa cena. Tipo, o Robson Kumod nunca viu essa cena. É uma cena que a Maria Madalena e o Matheus falam de uva. Fala que uva dá Alzheimer. E não dá Alzheimer, pesquisei. Se a uva dá Alzheimer, não dá Alzheimer. Então assim, você tá tomando muita uva, Matheus. A uva dá Alzheimer. Aí o Matheus fala assim, Alzheimer? Como assim? Uva não dá Alzheimer. Não dá Alzheimer. Não existe isso. Não afeta a memória. Se você tomar muito, talvez afete a memória. Mas não dá Alzheimer, mentira. É só se, tipo, Deus tá falando assim, uma informação, tipo, que a gente não saiba. Às vezes, se uva dá Alzheimer, e a gente não saiba. A ciência não consegue descobrir isso, né? Às vezes, uva dá Alzheimer, e Deus quer falar isso aí pra gente, né? Pode ser isso. Mas a cena era a seguinte, era a Maria Madalena paquerando o Mateus, falando sobre amor, e o Mateus não tava entendendo porque ele é autista. Ele não entende sobre amor. Aí eu comecei a chorar, cara. Mas não sei se era o Espírito Santo chorando por mim ou era eu. Acho que era o Espírito Santo chorando por mim. Eu não conseguia... Eu não conseguia ver a cena direito, cara. Ela tava transparente. Mas aí eu comecei a chorar com essa cena, porque eu achei bonita a cena. Que era o Mateus... a Maria Madalena paquerando o Mateus e tocando na mão dele, cara. Porque o Mateus... Na série inteira do The Chosen, não aparece, tipo, nenhum discípulo namorando o outro, né? Não aparece. E o Mateus, ele não gosta de quando as pessoas tocam nele, porque ele é autista. E eu achei legal, tipo, a Maria Madalena tocar na mão do Mateus. Demonstra carinho que ela tem com ele. Eu vi essa cena. Outro cara que não aparece, Jimmy Kimmel, não aparece. Jimmy Fallon, também não aparece. Não aparece esses caras. Só aparece um frame deles, tipo, aparece o programa deles, mas não aparece nenhum clipe, nenhum vídeo eu vi eles falando. Só aparece a foto deles, assim, no programa. Eu pensei que ia tocar um clipe deles, mas não toca. Não toca. Balanço geral não aparece. Eu estava esperando que aparecesse algum famoso, como o Keanu Reeves, quebrando a 4ª parede e dizendo que falava com os Santos, mas isso não aconteceu, não apareceu. Não apareceu o Keanu Reeves. Primeiro impacto. Não aparece. Não aparece. Eu pensei que ia aparecer. Mas eles começam a falar do Camargo e toda a parte dele passar mal lá no SBT. Aquela história lá de ele passar mal e colocar as ferras. O quê? A toalha suja atrás do micro-ondas, né? E toda a parte dele passar mal lá no SBT era tudo falso. E aquela briga que a Maísa teve com o Dudu, o Camargo, também é falsa. Também para dar ibope. Não entendo também, mas não acho que essas são falsas, essas histórias. Tipo, a Maísa, ela brigou no jogo de 3 pontinhos, ela foi com o Dudu Camargo lá, e ela brigou com ele. Aí, tipo, os caras lá do Galãs Feios, alguém, não sei se foi Galãs Feios, ou Casemiro, ou Luizinho, começou a comentar lá que tipo, essa história, essa briga é mentira, é só pra ganhar ibope. Às vezes eles fazem briga de mentira, né? Pra dar ibope, né? Então a Maísa tava brava com o Dudu Camargo, ele falou que ele era babaca, que era nojento, falou que ele era pedó. Ele falou que era pedo, cara. Falou que ele era pedo, cara. Falou, não, o cara gosta da Larissa. Larissa Manoela, ele é pedo, cara. Sendo que ele tem quase a mesma idade dela. Mas então, era a Maísa brava com o Dudu Camargo, falando que ele é maléfilo. E, tipo, não foi legal essa briga, não foi
Não foi legal essa briga. Foi babaca essa briga. E no Purgatório falou que é tudo mentira essa briga. Que é errado, na verdade. É verdade essa briga. Essa briga aconteceu mesmo. E não foi legal, foi triste essa briga. Mas eu acho que é isso que eu queria falar. Dê joinha, ative a notificação, até mais.